Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal de cálculo. Eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos conversar sobre função do segundo grau, uma outra função importantíssima, e vamos ver alguns detalhezinhos muito interessantes dessa função do segundo grau nessa nossa videoaula, tá? Então fica ligado. Pessoal, vamos começar analisando algebricamente a expressão da função do segundo grau. Nós já temos um vídeo aí que fala sobre a função do primeiro grau e hoje nós vamos dar mais um passo em relação aos estudos das funções com a introdução da função do segundo grau. Muito provavelmente vocês já conhecem essa função, né? Vocês já viram pelo menos, já sabem do que se trata, mas eu vou trazer aqui algumas pequenas, digamos assim, algumas pequenas novidades e umas facilidades que vocês podem ter na hora de trabalhar com essa função, tá? Então, ainda que você conheça a função, por favor, fique com a gente, que eu vou te trazer muitas informações interessantes aqui nessa videoaula, tá bom? Então, olha só, função do segundo grau, ela tem essa cara, digamos assim, né? Uma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais 1c, tá? Por que ela se denomina função do segundo grau para começo de conversa? Porque, veja bem, o maior termo do maior grau é x ao quadrado. Eu já tinha conversado contigo sobre isso lá na função do segundo grau, né? Aqui agora, meu maior termo não é mais o x elevado a 1, que aí tem esse termo. Além desse termo, eu tenho um outro termo que está elevado ao grau 2. E aí, por isso que nós chamamos de função do segundo grau, também conhecida como função quadrática, tá bom? Aí, eu quero te chamar a atenção para o seguinte: a função do segundo grau, assim como a função do primeiro grau, ela faz parte de uma família de função. Qual é essa família? Acompanhe aqui comigo. Lembra? A função do primeiro grau eu tinha a seguinte característica: f de x igual a x mais b, né? Onde o maior grau era 1. Aqui não se coloca, mas você sabe que tem um grau 1 bem aqui. Tá legal? Então o maior grau era 1 e essa era a cara da função do primeiro grau, e era grau 1 porque aqui eu tenho 1. Hoje, na nossa aula desse vídeo, é o segundo grau. Por quê? Porque além de ter o grau 1, eu tenho um outro termo que tem um grau maior, que é o grau 2. Daí o termo função do segundo grau. Mas perceba, eu poderia continuar com esse raciocínio e ter, por exemplo, uma função do terceiro grau, né? Onde eu teria a seguinte característica: ó, f de x igual a ax da terceira mais bx mais c mais d. Concorda? E aí por que seria do terceiro grau? Porque o termo de maior grau está elevado à terceira. No caso, a minha variável x está elevada à terceira. Tudo bem? Aí vamos tentar generalizar o que isso está significando. Ó, primeiro grau, 1. Segundo grau, 2. Aqui 1 e aqui nada. Então seria 2, 1 e 0. Do terceiro grau seria, ó, 3, 2. Aqui tu sabe que tem 1, então seria 1 e 0. Então, é uma expressão onde o grau da sua variável, que nesse caso aqui está sendo x, ela vai sendo reduzida gradativamente. Concordas? Então, genericamente, nós podemos escrever assim, olha, um polinômio ou uma função de grau n. Uma função de grau n. Aí eu poderia escrever assim, olha, uma f de x, vê se concorda, a x elevado ao n, que é o maior grau que eu estou considerando, tá? Grau n. Depois, um bx elevado a n menos 1, olha, n menos 1, depois c elevado a n menos 2, depois c elevado a menos 3, e assim eu ia até chegar no valor constante k. Olha só, grau 1, uma constante, isso aqui é uma constante, um valor. Grau 2, grau 1, chega na constante. Terceiro grau, grau 3, grau 2, grau 1, até chegar na constante. Tá legal? Então, na verdade, meu aluno começa a perceber agora o seguinte: que a função do segundo grau, na verdade, ela é pertencente a uma família maior das funções, que é o que nós chamamos de função polinomial. A função polinomial nada mais é do que isso aqui, ó, genericamente eu tenho. E logicamente que nessa função polinomial estão contidas dentro dessa família de funções polinomial as duas funções de maiores interesses, né, para a gente que trabalha na área de engenharia, que é a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Então, a função do primeiro grau e o segundo grau, elas são, na verdade, funções polinomiais, né, de grau 1 e grau 2,
respectivamente, mas elas fazem parte de funções que têm grau maior. E no ensino superior vocês vão trabalhar muito, né, com polinômios com graus mais elevados, dependendo aí das aplicações que vocês farão. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa primeira parte introdutória em relação da função do segundo grau, mas você já sabe aí que ela faz parte de um todo, que é muito maior. Uma outra coisa importante quando você estiver estudando funções polinomiais, tá? É o seguinte, geralmente eu escrevo aqui um A, um B, um C, no caso aqui, né, escrevi até um D, até chegar a um valor constante. Essas letras que estão na frente dos valores do x elevado a uma potência, nós chamamos isso de coeficientes constantes. E na verdade eles são números. Quando nós vamos escrever uma equação do segundo grau, terceiro grau, enfim, uma polinomial de grau n, essas letras que aí aparecem, elas são números. Por exemplo, 3, 4, menos 5, menos 2, são números constantes que aparecem na frente de cada uma da variável x. Tudo bem? E aí, nós chamamos esses caras que aparecem aqui de coeficientes constantes. Inclusive, esse último termo aqui, que não está acompanhado com x. E também é denominado de coeficiente constante. Só que para ele, além de ser o coeficiente constante, nós também denominamos de termo independente. Por que nós denominamos de termo independente? Perceba, aqui ele é uma constante, mas esse termo aqui, ó, ele não depende só do A, o valor dele, depende também do valor do x elevado a n. O B também não está sozinho, então o valor dele não depende só dele, esse termo todo precisa também do valor do x. E assim vai, até você chegar no termo que tem o quê? A independência do x, ele está livre do x em outras palavras, tá? E aí é por isso que nós determinamos, então, para qualquer função que seja, pode ser do primeiro grau, do segundo grau, aquele que aparece sozinho, livrado do x, nós chamamos de termo independente, tá? Mas genericamente, todos esses números constantes que aqui aparecem, nós chamamos de coeficiente constante. E aí, para o último termo, que não está acompanhado do x, nós denominamos de termo independente da função ou do polinômio. Tudo bem, pessoal? Legal. Agora vamos conversar sobre um pouquinho mais sobre essa função do segundo grau, que é o nosso interesse aqui. Te mostrei o todo, agora eu vou particularizar em cima dessa função do segundo grau. Vamos lá.